E aí pessoal da NET, que é o Felipe de novo no canal Mundo C. Estamos de volta com mais uma análise de capítulo. Estamos falando agora sobre o capítulo 51 de Saint Seiya Hades Darkwing, né? Esse spin-off que não é muito querido, mas tem algumas coisas interessantes, né? E algumas coisas aqui que, vamos dizer assim, quebram um pouco do padrão do que a gente vê na franquia Saint Seiya, né? Como vocês viram na thumb, né? Nós estamos vendo agora o verdadeiro vilão de Saint Seiya Darkwing, né? O verdadeiro vilão de Saint Seiya Hades Darkwing, ou melhor, os verdadeiros vilões de Saint Seiya Hades Darkwing, né? Se você clicou nesse vídeo, dependendo do dia, saiba que esse vídeo aqui sai primeiro para os membros, porque é uma análise de capítulo, né? E se você quiser ajudar o canal Mundo C, já vai clicando no like, já vai mandando o vídeo para os amigos de vocês, já vai se inscrevendo aí para ser membro também, segue o canal se você não seguiu antes, né? E claro, se você quiser comprar mangá, clica na loja do canal Mundo C e compre o mangá pela loja do canal Mundo C. Pessoal, vamos lá, vamos analisar então, né, o capítulo 51 de Saint Seiya Hades Darkwing, o sucessor do Deus da criação. Vamos lá? Então, gente, vamos lembrar que o último capítulo terminou com a revelação de que o Demiurgo, né, o mestre do santuário, né, que é meio que o Demiurgo, ele é o Cavaleiro de Sagitário, né? Então várias identidades aí. O Mestre Zenith é o Cavaleiro de Ouro de Sagitário. Lembra que o cargo de Sagitário tá vago desde o começo, porque nós tivemos um Aiolos que morreu, nós tivemos uma armadura vazia no lugar que estava sendo controlada, né? E agora nós temos o Zenith de Sagitário, né? E agora, gente, eles tentam rebater ele com a exclamação de Atena. A gente tem uma explicação sobre o golpe proibido, primeiramente, né? E aí eu acho que até a exclamação de Atena até tá cansativa, porque eu acho que vários spin-off estão usando a exclamação de Atena de alguma forma, né? Bom, eles usam o golpe, né? Vocês podem ver aí a arte do golpe, e o golpe destrói, gente, o cenário inteiro. O cenário inteiro destruído pela exclamação de Atena, né? E aí resta saber se o inimigo foi destruído, né? E a gente vê lá o Cavaleiro de Sagitário, né, meio que ajoelhado no chão, e ele começa a desaparecer. Nesse momento que ele começa a desaparecer, a gente pensa, não, deu certo, né? Eles conseguiram destruir o vilão, né? E aí uma veste divina aparece. Essa veste que aparece, gente, não é uma armadura, tá, de Atena, não é uma armadura de Atena, é chamada de veste divina. Essa veste é a veste verdadeira do Demiurgo, né? E aí, gente, ele usa uma espécie de rotação de Gênesis, né? E ele explica que a vestimenta do Demiurgo, ela pode fazer voltar o tempo, tá? E aí, gente, a gente tem um ponto de inflexão aqui do mangá, né? Porque ele vai explicar uma coisa bem doida isso aqui, então presta bastante atenção. Ele vai explicar que várias vezes ele voltou no tempo, tá? Então, o vilão, todas as vezes ele voltou no tempo e ele precisava que aparecesse alguém que derrotasse ele de verdade. Eu não entendi 100% sobre isso, mas precisava aparecer alguém que derrotasse ele de verdade, né? E as outras vezes, todos os Golds foram derrotados e ele voltou no tempo para ver se aparecia alguém. Até que apareceu de fato que alguém que usasse a exclamação de Atena e ele fosse derrotado, né? E sempre que ele voltava no tempo, gente, ele voltava para o dia mais importante do mundo, que era o dia em que o barco foi atacado, em que Shoichiro, futuramente Shoichiro de Wyvern, morreu, tá? Ele se tornou o espectro de Wyvern. Aquele era o dia ali mais importante de todos, né? Então sempre que resetava, voltava para aquele dia, né? Bom, agora tá aparecendo meio que um Isekai, porque Isekai gosta de fazer esse negócio de voltar, né, de voltar. Talvez, será que essa fosse uma ideia desde o começo? De fazer esse negócio de repetição? Porque aí isso é uma característica de Isekai. E como eu já falei aqui no canal Mundo C, eu acho que a proposta era ser um mangá Isekai, porém, o mangá se distanciou muito do que é um Isekai no meio do caminho, tá? E depois, agora, talvez voltou com essa ideia, né? Não sei. E aí ele exemplificou, né? Houve um mundo em que Shoichiro não morreu naquele navio, né, que ele sobreviveu. E aí faltou um juiz e Atena venceu, Hades, né?
houve um mundo em que Soichiro, que é o irmão, virou espectro e ele lutou com Basílio de Leão, os dois se mataram. Houve também... acho que ele só cita esses dois, né? Então, nesse caso, no momento que Soichiro se torna um espectro, né, o Yadabaoth, né, que ele diz que é o alter ego dele, conseguiu entrar dentro do corpo do Soichiro, né? E aí conseguiu fazer com que acontecesse a história até o ponto que nós estamos agora, tá? Gente, eu não estou engolindo várias das explicações aqui não, tá? Mas, vamos lá, vamos continuar explicando, depois eu falo o que eu acho. Ele diz que Peixes e Câncer, que eram os amigos dele, foram apenas uma distração para os Cavaleiros de Ouro, né? Até porque os outros Cavaleiros de Ouro ficaram lá embaixo, né? Eles não subiram. E agora, gente, já que ele foi derrotado, ele pode devolver o poder ao verdadeiro Demiurgo, que é o Matsuri, tá? Matsuri, que recebeu meio que o poder lá do Moros, ele é o verdadeiro Demiurgo, né? Isso aqui me deixa confuso, tá? Porque antes o Demiurgo estava preso e precisou de uma gambiarra gigantesca daqueles dois servos dele para libertar ele do buraco, da dimensão lá, que ele tinha sido selado, e aí ele entrou no corpo do Soichiro. E aí ele foi derrotado pelo Soichiro, virou uma estrela, e agora ele apareceu no corpo do Zenith. Mas o Zenith se comporta como se ele sempre tivesse com o Demiurgo no corpo. E aí depois, agora não é mais o Zenith, agora é o Matsuri. Eu não gosto do jeito que essa história foi construída, tá, gente? Não gosto. Estou entendendo aqui mais ou menos, mas não gosto do jeito que essa história foi construída, não. Tá? Então qual que é o plano dele agora? Apagar a memória, a alma de Athena e depois fazer a inversão do tempo de novo. Você apaga a memória de Athena, faz a inversão do tempo, só que essa inversão do tempo, Athena não volta, porque a alma dela foi apagada, né? E aí só vai sobrar o Hades. Só vai sobrar o Hades para enfrentar e ele faz a mesma coisa com o Hades. Bom, a Pandora fica muito brava e fala que ela vai combater como líder do exército de Hades. Ela não vai deixar isso acontecer, né? E aí no final do capítulo, gente, o Zenith vai devolver o poder pro receptáculo verdadeiro, né? Que é o Matsuri, né? E a gente tem essa imagem aí do Matsuri vestindo a veste divina do Demiurgo. E aí, o que o mangá diz? Que agora nós chegamos na batalha final, tá? Essa é a batalha final de Senseiya Hades Darkwing. Portanto, eu acredito que restam poucos capítulos. Resta o que pra gente ver? Aito de Capricórnio deve voltar. Lembrando que ele foi o primeiro guerreiro do Demiurgo que nós vimos aí entre os cavaleiros. Então ele deve voltar aí, tá? O Aito de Capricórnio, ok? E aí nós temos a finalização com a última batalha. O Soichiro vai lutar. Os outros juízes, será que aparecem para juntar forças? Lembrando que os guerreiros de Hades que são os protagonistas, né? Então assim, vamos ver o que vai acontecer. O que vocês acham, tá? Quem aqui está gostando da história? Eu cubro, meta do canal Mundo C, cobrir tudo que acontece em Sensei. Eu tento achar coisas boas em tudo que lança, tá? Mas quando eu não gosto de algo, eu vou falar por aqui, tá? E quando, mesmo numa obra que eu não gosto, se tiver alguma coisa legal, eu também vou falar de acordo com o que eu penso que seja bom, né, dentro de Sensei, tá? E eu não estou gostando muito dessas explicações aqui, não. Eu gosto de Darkwing quando tem luta, mas quando tem as explicações do plot em si do Darkwing, não gosto, tá? Pessoal, então é isso, tá? Não se esqueçam, esse vídeo saiu primeiro para o grupo de membros, tá? E nós teremos mais análises de capítulo para o grupo de membros. E as análises de Shadowskill e Rimini Kakeru serão exclusivas para o grupo de membros, não virão para os outros espectadores do canal Mundo C. Fiquem atentos para mais vídeos, lives e novidades. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.